Boa noite, pessoal. Mais uma vez, mais uma segunda-feira, estamos aqui no Campus em Foco, ao vivo. Hoje, novamente, com o meu amigo Daniel, para bater um papo com a gente. Daniel, muito obrigado por novamente estar junto aí, tá? A gente poder bater esse papo. E hoje nós vamos começar falando de um assunto que a repercussão tem sido muito grande aí durante o fim de semana, né? Mas antes disso, agradecer você que tá aí assistindo nesse frio, né? Eu sei que a vontade de ficar em casa é muito grande, deitadinho, né? Mas a gente veio pra cá fazer questão de apresentar o programa pra vocês, pra a gente poder bater esse papo, pra gente poder estar conversando, também ler vocês, ouvir vocês, e nós estamos aqui à disposição. E conforme o título aí do nosso programa de hoje, é sobre o trânsito de Campos, né? Esse hoje é o assunto principal aqui nosso, que nós vamos levar aí para vocês informações, notícias, e queremos também, claro, a participação de vocês no programa junto com a gente, tá bom? Daniel, ficou sabendo da quantidade de acidente que foi registrado fim de semana em Campos? Bom, boa noite, meu amigo Orlando, Boa noite a todos aí, telespectadores que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, também pelos canais digitais da Rede Aurora de Comunicação. É um prazer estar aqui mais uma vez, uma segunda-feira fria, né? Bem gelada. Aqui dentro não tá tão frio não, né, Orlando? Mas é bom a gente ficar de casaco aqui, porque o termômetro estava batendo, salvo engano, 15 graus hoje, chegou a mostrar ali na temperatura do carro. Mas vamos lá, o trânsito de Campos, né? A gente passou aí o final de semana tendo muitas notícias ruins, notícias de tragédias por conta do trânsito, e Campos tem tido aí mais uma vez esse tipo de notícia, e são notícias que talvez algumas ali poderiam ter sido evitadas, né? Acidentes que poderiam ter sido evitados, porque o trânsito, infelizmente, o trânsito de Campos é um trânsito pesado, é um trânsito que tem horários muito complicados, motoristas, ciclistas, pedestres, né? E faz com que porventura possam acontecer esse tipo de acidentes, mas são coisas que a gente gostaria que não acontecesse. Infelizmente, acabam acontecendo. Não, com certeza. Uma notícia muito triste, né? E a gente ficou muito chateado, até acho que todo mundo sentiu. Foi o trágico acidente de uma ciclista, né, que estava ali retornando de um pedal de Lagoa de Cima. Ela gostava de praticar o esporte e, infelizmente, foi atropelada por um caminhão na Avenida Arthur Bernardes. Desde já, nós damos aqui a solidariedade à família. É um assunto muito triste, né? Foi uma tragédia, uma fatalidade o que aconteceu. E depois disso ter acontecido, o prefeito hoje, finalmente, né, tomou a atitude de bloquear, né, a circulação desses caminhões dentro da cidade. Ou seja, algo que já poderia ter sido feito há muito tempo, né? Porque não foi o primeiro acidente, não foi o segundo, mas precisou acontecer uma grande quantidade de acidentes neste fim de semana especialmente, para que isso fosse barrado pela prefeitura. E aí, Daniel, o que mais comoveu a população e a discussão que ficou, nós noticiamos, é o seguinte, que após o atropelamento, o motorista, pelo tamanho do caminhão, entende-se que ele não viu que ele praticou ali um atropelamento e seguiu em frente. E aí a gente, inclusive, disponibilizou o vídeo nas nossas redes sociais. Motoboys que passavam pelo local na hora foram até ele, travaram o caminhão, a passagem do caminhão, fizeram ele parar para ele tomar conhecimento do atropelamento. E aí foi aonde ele informou que ele não conseguiu sentir, né, o que atropelou alguém, talvez porque o caminhão muito grande, né, circulando ali naquele momento. Enfim, é mais uma família que sofre por conta desse trânsito nosso, né? E por conta da circulação desses caminhões dentro da cidade. E aí eu queria também trocar uma ideia, porque às vezes pode ser um pensamento só meu e errado.
né? Mas eu sou totalmente contra esses caminhões realmente circulando dentro da cidade. Só que precisou acontecer uma situação triste para a prefeitura tomar uma posição. Mas eu queria ouvir a opinião do colega também. A gente precisa realmente discutir esse tipo de situação, porque eu não vi qual era o modelo do caminhão, da carreta, enfim. Mas imagina você, né, tá andando na sua bicicleta no cantinho, né, de algumas vias que já são estreitas, e vem lá uma carreta daquela, né, que tem ali 28, 30 metros. Sim. E o motorista, ele, ao passar por você, ele tá olhando pra frente. Ele não vai olhar no retrovisor pra esperar os 30 metros de carreta passar pra saber se você tá bem. Sim. Então, quando ele passa, por muitas vezes, ele não tem ciência realmente se você tá do lado, se você se desequilibrou, se você se assustou e de repente não conseguiu, se você passou por cima de alguma pedra e caiu, né, entre um eixo, outro, né, embaixo de uma... Foi uma situação que é muito comum acontecer quando não se tem regras para esse tipo de transporte. Primeiro, sim, que a cidade de Campos, ela, como eu disse no início, é uma cidade que já tem hoje muitos veículos, uma frota de veículos muito grande. O trânsito é um trânsito pesado, né? Ali aquela mudança ali no famoso Trevo do Índio, né? Acabou ajudando um pouco, mas mesmo assim tem horários ali que ainda fica complicado. Então realmente eu também compacto da mesma ideia de que deveria ser proibido esse tipo de carreta passar por avenidas tão importantes que na verdade são e devem ser utilizadas para o trânsito fluir melhor de carros pequenos, né? Quem usa Arthur Bernardes são as pessoas que precisam se locomover, né? Por exemplo, quem está vindo lá, né, da Pecuária, de Guarulhos e tal, e precisa chegar no Jockey para não pegar 28 de março. Sim, né? Com certeza. Quem está indo, né, em direção contrária, por muitas vezes faz a opção de pegar 28 de março para evitar um trânsito maior na Arthur Bernardes. Isso é natural. E aí quando você tem ali caminhões de grande porte passando, porque precisam utilizar essa via, porque não utilizam as vias que são corretas, como por exemplo a estrada dos Ceramistas, que você evita, né, o trânsito de Ururaí, você evita o trânsito da Arthur Bernardes, da 28 de março, e você vai chegar lá em direção, né, ao trânsito da Baixada, para quem vai, por exemplo, para o Porto do Açu, ou está indo para Farol de São Tomé, enfim. Quando isso não acontece, joga todo esse trânsito pro miolo de Campos. Sim, né? Com certeza. E aí acontecem não só acidentes, mas acabam atrapalhando. São carretas que andam devagar, são carretas que eu tive uma situação com um caminhão que foi fazer uma curva, ele não conseguiu fazer a curva e travou. Aí travou o trânsito que estava atrás dele, travou o trânsito da rua que ele queria entrar. Então ele não conseguia passar, não conseguia voltar, aí causou um caos ali de pelo menos 15, 20 minutos até alguém conseguir tirar o carro que estava atrás, ele voltar e tentar uma outra manobra. Então o trânsito acaba ficando pesado e acontece infelizmente esse tipo de coisa. Com certeza ele não deve ter percebido, porque Sim. Quando ele passou, ele deve ter visto a ciclista do lado, ele passou normal. E entendeu que o caminhão, que o que estava atrás dele, né, o resto do caminhão teria passado também, e ele não viu e não pôde fazer, creio eu que não pôde fazer nada. Infelizmente, foi uma situação que chocou a todos aí, né, que viram a notícia, né, principalmente a gente que noticiou a notícia. Foi algo muito triste, muito chocante para todos nós, né? E o que nós esperamos é que realmente com essa medida agora tomada pelo prefeito, que a situação no trânsito de Campos, em relação à circulação desses caminhões, venha a evitar bastante acidente, né? Mas Daniel, antes de tudo também, vamos lá que o pessoal já entrou comentando aqui. Vamos falar com o pessoal aqui que está comentando. A Silvana Martins, falando em relação ao trânsito: péssimo para quem dirige e para quem precisa andar nas ruas.
Sem falar as ciclofaixas, quando vamos atravessar. Não se sabe se olha para os dois lados da ciclovia ou para os carros. É porque realmente também fizeram aquelas ciclofaixas, né? Mas infelizmente não está adiantando muita coisa, porque os motoristas estão passando por ali, motociclista passando por ali e continua cometendo as infrações normalmente, e parece que a guarda até então não está vendo isso, né? Antes da ciclovia da Arthur Bernardes, né? Ou melhor, antes da Arthur Bernardes se tornar essa avenida tão importante, né? Porque para quem é de Campos, né? Eu não sou daqui de Campos, mas já moro aqui há muito tempo. A gente se recorda que a única ciclovia que a gente tinha era a ciclovia da 28 de março. Isso. E a gente reclamava porque a ciclovia da 28 de março era usada para outras coisas e os ciclistas andavam na 28 de março. Isso. Com o tempo, acredito que as pessoas começaram a se conscientizar, principalmente os ciclistas, de que a ciclovia deveria ser utilizada. Depois veio Arthur Bernardes, né? Sim. Também com uma ciclovia que é muito utilizada para prática de esportes e tal. Ali naquele miolo, né? Que também é uma ciclovia, mas as pessoas fazem caminhada e tudo mais. E, infelizmente, muitos acabam não utilizando a ciclovia. Sim. E aí agora as ciclofaixas em principais vias, né? Muitos reclamaram com relação ao estacionamento e tudo mais. A gente tem que também entender que Campos está crescendo. Sim. Assim como, né, toda cidade que já era um pouquinho maior, né? Campos é uma cidade média, de médio porte. Campos está crescendo, as pessoas começaram a ter mais acesso a automóveis, a motocicletas, a veículos elétricos, né, as bicicletas elétricas. Tomou conta hoje da cidade. Tomou conta da cidade. A prática do próprio esporte do pedal também, né, fez com que muita gente comprasse bicicleta. E, enfim, eu não estou dizendo aqui que a ciclofaixa, ela, né, foram colocadas de forma correta ou não, mas eu acredito que para se avançar no transporte, no trânsito, precisa se ter aí, se discutir muita coisa. Uma delas é entender que é necessário você ter espaços para com que o ciclista possa circular primeiro com segurança. Com certeza. Mas também entender que o trânsito precisa fluir melhor. Não adianta você ter uma ciclofaixa fluindo e o trânsito parado. Sim, com certeza. Por muitas vezes acontece isso, né? A gente tem o trânsito parado, os motoristas, alguns, né, não tem consciência de que o trânsito não é só ele dirigindo, mas é ele dirigindo, entendendo e pensando que tem outras pessoas também circulando naquela área, naquela região, e isso às vezes falta, né? As pessoas não entendem que o trânsito é um contexto onde as pessoas querem sair de um lugar e para o outro e precisam passar às vezes por aquela rua. Se torna algo obrigatório, né? É obrigatório, às vezes você não tem como sair. É por isso que quando chove em Campos, o trânsito vira um caos, porque todo mundo às vezes pega o mesmo caminho, não tem rota de saída e aí trava tudo. Então, eu acho que tem que ser discutido, tem que ser pensado, repensado, e isso porque a gente tem um transporte público de péssima qualidade, porque se a gente tivesse um transporte público de boa qualidade, com ônibus andando nos horários corretos, o trânsito com certeza estaria muito pior. Com certeza, isso é verdade. Dando continuidade aqui agora, pessoal, também a Paula, do Rio de Janeiro, comentou assim: boa noite, aqui no Rio tá frio. Botou como se tivesse muito frio. Paula, aqui pra gente também tá bastante frio, tá? Não é à toa que nós estamos agasalhados, porque aqui em Campos também tá fazendo bastante frio, né? Mas assim, é algo que ainda dá pra gente levar. Por enquanto tá dando pra levar, não tá igual em São Paulo, Santa Catarina. Aqui em Campos ainda pelo menos tá dando pra gente levar. O Fabian deu uma boa noite aqui. Fabian, uma boa noite. Muito obrigado por estar mais uma vez aí nos assistindo, por estar participando junto com a gente. O Flávio Oliveira: o prefeito anunciou a proibição de circulação de caminhão dentro da cidade. Realmente, Flávio, isso foi anunciado agora, né, no final do expediente, mas assim, é o que eu estou conversando com o Daniel aqui. Precisou acontecer nesse fim de semana especificamente diversos acidentes dentro da cidade para poder essa medida ser tomada. Isso já poderia ter sido feito desde antes.
Desde antes isso já poderia ter sido feito. Eu não estou aqui criticando o prefeito Vladimir Garotinho. Não estou aqui criticando a situação. Não, eu estou falando que isso já poderia ter sido feito, porque é algo que atrapalha tanto nós que estamos ali caminhando, como motoristas, como motociclistas, esses caminhões de grande porte, né, circulando dentro da cidade. Isso atrapalha demais. Então isso já deveria ter sido visto há muito tempo atrás. E com isso, talvez, nós teríamos evitado esse acidente específico do fim de semana, como vários outros acidentes que já aconteceu, tá? Aí vamos lá, continuando aqui, a Heloísa Belo deu um boa noite aqui. Boa noite também, Heloísa. Obrigado pela sua participação aí mais uma vez. A Diane Monteiro comentou: mas os caminhoneiros não estão respeitando ninguém. Boa noite. O Rangel: se tivesse com a estrada do Ceramista liberada. Em seguida, a Diane comentou de novo: estão tirando vidas de inocente. Só para abrir um parênteses aqui dentro desse acidente, dentro desse assunto aí, Daniel. Essa Diane aqui que tá comentando, na verdade a gente fala Diane, mas na verdade era para ela ser registrada como Dayana. Eu falo isso porque eu conheço, né, a pessoa. Inclusive, já desejei solidariedade a ela e vou desejar novamente, né? Porque é um assunto triste. Mas ela foi uma das vítimas da circulação desses caminhões. Não sei se você vai lembrar, não sei se tem 1 ano ou 2 anos, no Parque Leopoldina, 2 crianças estavam brincando, eram irmãos, a menina é filha dela e o filho também estavam brincando, e um caminhão passou simplesmente lá no Parque Leopoldina e atropelou a criança e foi embora. Ficou por isso mesmo. Ela ingressou na justiça, contratou o escritório lá nosso, a gente entrou com a ação, tudo certinho, mas enfim, nada vai trazer a vida do filho dela de volta. Mas é mais uma pessoa que está participando aqui, que foi vítima dessa situação de circulação de caminhão dentro da nossa cidade. A gente sabe que uma cidade como Campos, né, já deveria ter pensado também ter ali centros, né, de distribuição onde esses caminhões, por exemplo, né, caminhões de carga de alimentos possam parar e essas cargas sejam distribuídas por carros menores, para evitar com que tenha uma circulação de caminhões grandes que também atrapalham o trânsito do centro, por exemplo. Sim. Esses caminhões, essas carretas enormes, que foi o caso da ciclista, né? Sim. Passar por dentro de Campos, além do risco, né? E aí a gente viu no próprio final de semana, no sábado, desse acidente trágico e terrível, faz com que, mais uma vez, possa ocasionar, não só às vezes o próprio motorista, o próprio caminhão, mas com o trânsito parado, sempre tem aquele, né, que acha que, não, eu vou cortar por aqui, vou fazer uma manobra ali para tentar, achando que é um piloto de fuga, né, e aí ocasiona um outro acidente, como você falou aí, né, da Diane. Nada vai trazer, né, o filho dela de volta. Então, assim, ela sabe muito bem o que ela tá passando, e o que ela passou. E o que, né, a família dessa ciclista agora tá passando. Né? Você imagina, alguém saiu de casa para fazer uma atividade esportiva ou, eventualmente, aquele momento de lazer, né, que é para distrair um pouquinho a cabeça, e você tá na sua casa e recebe uma ligação informando que um ente querido seu faleceu porque foi atropelada por um caminhão numa grande avenida dessa cidade. Com certeza. E podendo ser evitado. Justamente porque há meses a estrada do Ceramista já está fechada. Aí fecharam a primeira vez, né? Primeiro porque a estrada já tinha sido, né, teve um problema na ponte alguns anos atrás, e foi reformada, e ok. Aí teve um outro problema também com asfalto por conta do nível lá, acho que não sei se é o Rio Ururaí, alguma coisa que subiu lá, a água também tomou, enfim. Eles foram lá, os próprios moradores ou as pessoas que transitavam, e começaram a abrir um espaço para poder passar os carros
menores por ali, mas carreta não passa. Sim. E aí fica um mês, daqui a pouco faz ano e não termina, não consegue terminar a obra. Faz com que esses caminhões, essas carretas passem por dentro de campos. E aí acontecem esses acidentes. Realmente é uma situação... Aí bastou o prefeito fazer um vídeo, que eu acho que não deu tempo nem de sair o decreto. Ele fez um vídeo no Instagram, né? Foi lá, colocou o vídeo no Instagram dizendo que a partir do dia 1º/9, dando uma semana, sim, se não tivesse uma outra... ele ia proibir. Hoje já estava rolando no Instagram um vídeo lá de um trator, de uma máquina e de um outro caminhão tirando as barreiras para fazer os carros voltarem a passar, mesmo com a estrada sem estar concluída, voltarem a passar por ali. Por que isso não foi feito antes? Por que isso não foi feito antes? Isso é verdade. Por que as autoridades... Ou seja, enquanto não está acontecendo nada... Eu vou deixando. Uma outra reclamação que muita gente faz, e não sei se você vai tocar nesse assunto aqui, são essas obras onde a empresa passa, arranca, o asfalto podia estar até ruim, sim, mas arranca todo o asfalto, deixa as ruas cheias de buracos. Obra do bairro Legal, aí vai lá e faz a calçada, aí fica a rua sem a capa de asfalto que foi retirada e não tem previsão de ir lá e tapar de novo. Aqui mesmo, à frente aqui a rua à frente aqui da Rede Aurora tá nesse estado. Já deve estar assim há mais de 2 meses. Foi retirada a capa de asfalto. Em outras ruas também acontece da mesma forma. E aí Prefeito, o que pode acontecer? Dá licença, se você estiver ouvindo aí ou ver o vídeo depois, já fica sabendo aí da reclamação aqui no Parque Aurora. Ruas aqui com obras interminadas, né? E que tá gerando problemas para os moradores, tá? Fica aqui já a dica aí. Nós não somos engenheiros de formação, a gente não trabalha com pavimentação, Orlando, mas a gente sabe que não precisa, para fazer a calçada do bairro Legal, arrancar o asfalto da rua. Sim. Se você vai fazer a calçada, você vai e resolve a calçada. Tem uma previsão da empresa que ganhou a licitação para colocar o asfalto novo, mas é uma outra que vai tirar. Tenta fazer um acordo para ir tirando e colocando o asfalto. E não tirar e ficar ali, porque isso acaba ocasionando justamente situações como essa. Eu não sei, mas acredita-se, pela situação em que a ciclista estava, que ela estava no canto, o caminhão passou, não viu, ela pode ter se desequilibrado e ao invés de cair para fora, caiu para dentro de um dos eixos do caminhão. Sim. E isso pode acontecer até numa via pequena. Sim. Uma rua esburacada, tem lá uma criança andando de bicicleta que pode cair. Perdeu o controle, até por causa da ventania, né? O carro vento que faz ali então, naquele momento. Por que, fazer obra? A gente sabe que obra pública demora, que obra pública, às vezes, a empresa ganha a licitação e depois não consegue entregar. A gente sabe de tudo isso. Mas a gente também precisa entender que quem deve fiscalizar, que é o executivo, e obviamente também o legislativo, sendo um contrapeso. Eu sempre gosto de usar esse tipo de termo, né? Sim. Eu acho que Câmara Municipal, ela tem que ser o contrapeso do executivo. Com certeza. Porque quando quando a gente estuda o direito e a gente fala dos 3 poderes, se a gente tem o executivo e o legislativo iguais no sentido de pensamentos iguais, não dá bom. Sim, não dá bom. Com certeza. Não dá bom. O legislativo, ele tem que ter tem que ser um contrapeso de quem está ali fazendo. Com certeza. Mas não um contrapeso político. Sim. Essa é a diferença, né? Com certeza. E aí o que acontece? A gente acaba tendo esse tipo de acidente. Eu, infelizmente, vi a foto e eu fico imaginando os sonhos daquela pessoa, o que aquela pessoa estava fazendo, estava voltando para casa e acontece algo trágico. Agora a família, que fica sabendo que poderia ter tido um resultado diferente se eventualmente aquela carreta não tivesse passando ali. Tantas outras famílias que perderam pessoas em acidentes por conta desse tipo de situação. É óbvio que nesse momento a gente não pode jogar a culpa em pessoas, por mais que como seres humanos a gente queira fazer isso. Culpar, com certeza. Mas a gente tem que repensar.
O prefeito tomou essa atitude e prontamente já aconteceu aí alguma coisa nesse inclusive, sentido. O Fernando Crespo comentou aqui: governador que tome vergonha e termine a obra na estrada do Ceramista. Acabou de comentar aqui. O Sérgio Double: estamos precisando de transporte público. Vamos lá. A Jane Carla: tinha que colocar radar em todo o trajeto onde passam correndo com carros, motos e caminhões. Realmente é uma opinião, né, que poderia melhorar um pouco. Já essa opinião da Jane Carla aqui poderia ajudar bastante o trânsito se tivesse isso espalhado em todas essas vias, né? Essa questão, né, do radar, ela pode inibir alguns, talvez não vai inibir todos. Sim. Mas já ajuda, né? Já é algo ali. A gente vê nas grandes estradas, né, onde você sabe que tem limitação de velocidade, por mais que você esteja andando um pouquinho a mais, quando chega perto, você faz o quê? Você vai diminuir. Sim. Porque vai doer no bolso, né? Vem a multa depois, tem os pontos na carteira. Eu não penso a vida dessa forma, mas aí é pensamento meu. Eu penso que você não tem que ser punido para você fazer o certo. Sim, acho que você tem que fazer o certo. Mas se vai doer no bolso, todo mundo pensa melhor. O problema é que tudo a gente pensa que não, a gente tem que punir para que seja feito da forma correta. Primeiro a gente tem que botar, e aí a gente gasta milhões, bilhões, né, para ter isso tudo, aí depois isso também é utilizado de forma errada. Sim. Né? A máfia das multas, a máfia do reboque, a máfia do não sei de quê. Então a gente precisa repensar, eu acho que o ser humano, né? O brasileiro, né? E não só isso. Mas eu acho que nesse momento seria um paliativo, sim. Que ajudaria bastante. Você colocar limitadores, né? Enfim. Vamos lá, dando continuidade aqui. O Aloysio Barreto comentou lá também, dando uma boa noite. Boa noite, Aloysio. Obrigado por mais uma vez aí estar acompanhando a gente. Vamos continuar aqui. O Giovan deu boa noite aqui também. Giovan, uma boa noite aí pra você. Obrigado por mais uma vez estar participando aí junto com a gente. A Cileia comentou: boa noite. Infelizmente, muitas vidas se foram, mas antes tarde que nunca. Que Deus nos proteja. A Naide Azevedo: boa noite. É preciso também de manutenção de limpeza dos acostamentos na BR. E aí, Daniel, você tem visto isso? Porque é difícil eu realmente passar na BR, então eu não vejo. Mas você que está sempre transitando. Olha, eu transito por questão de limpeza. Isso foi a Naide Azevedo. Naide. As últimas semanas eu tenho ido ao Rio alguns dias e, enfim, eu pego a 101, né, e a 356 depois quando eu vou lá para Cardoso, né, Italva, Itaperuna. Então, eu entendo o seguinte: eu não vejo esse problema de sujeira quando você tá na estrada, realmente. Eu não vejo. O que eu vejo é perto de localidades, né? Você tá passando na BR, mas você tá passando perto de uma localidade, por muitas vezes a gente passa e vê que tem, né, bastante lixo ali, nos acostamentos e tal, perto de localidades. Aí é uma questão de verificar, né, se aquilo ali seria de competência do município ou não. Eu acredito que sim, né? A retirada de lixo, às vezes a gente encontra até entulho, né, jogado em beira de estrada. Mas de toda forma, o acostamento ele não foi feito para ser transitado. O acostamento ele foi feito para você estar com algum problema na via, você ter um espaço para que você possa parar e resolver o problema. Não, sim, mas né? Acredito que ela esteja comentando isso porque às vezes quer passar ali de bicicleta, sim, ou às vezes precisa encostar e não consegue por conta de eu acho que esse tipo de esporte é um esporte que cresceu muito, né, Orlando? Sim. Você pedalar hoje pedalar hoje é moda, todo mundo quer comprar bicicleta legal e tal. Eu me lembro que aqui em Campos a gente tinha algumas lojas que vendiam bicicleta. A gente ia comprar bicicleta, a bicicleta era comum, né? A gente não encontrava uma bicicleta que parece que são mais caras do que motocicletas, do que um carro. Sim, a gente não encontrava. Isso era coisa de atleta
de alto nível, né? Com certeza. E hoje não, você pode entrar numa loja e tal, é legal, então o esporte cresceu, as pessoas estão fazendo atividade física, então eu também entendo que tem que se repensar. Se no futuro as estradas vão ter também um espaço para esses ciclistas, para esses que praticam o pedal, eu não sei, né? Se vai ter um espaço reservado para passar, o que está acontecendo que a gente infelizmente tem visto? Também a seguinte situação: a estrada, a via, né, ela é feita para andar com o carro, a rodovia, né, para andar com o carro, com um veículo, né, um automotor, a moto, enfim. E agora tem os ciclistas, né, que por muitas vezes andam no acostamento, sendo que o acostamento não tem a mesma manta asfáltica da via, porque é um acostamento, é um lugar para você encostar. Sim, né? Então, certeza. Às vezes ali também fica ruim para bicicleta e alguns optam por andar ali naquela faixa lateral. Sim. Que não é o acostamento e não é o centro da pista, andam naquela faixa lateral. Quem anda de carro, quem é motorista, quem faz pedal e anda de bicicleta, sabe do que eu tô falando. Sim. Por muitas vezes você pega um grupo de ciclistas, não tem ninguém no acostamento, tá todo mundo naquela faixinha ali. Exatamente. Né? Então eu acho que tem que repensar. Eu acho que os grupos precisam se organizar, conversar, se atentar para talvez trechos e eventuais trechos, né, ter ali uma sinalização específica para o ciclista. Sim, com certeza. Não sei se você... Com certeza você já viu isso. Agora a gente tem parada de moto. O motociclista fazia o quê? Ele sempre vinha na frente do carro e parava ali. Agora você tem ali... Agora tem a faixa ali a pra faixa ele parar. delimitada para o motociclista parar. Porque ele vem, né, com a moto, ele para ali, ele vai sair mais rápido. Ok, beleza. Com certeza quem pensou o trânsito pensou, olha, vamos ter ali um espaço exclusivo para o motociclista parar e não ter problema com o carro. Que é muito bom, com certeza. É muito bom. Então eu acho que a gente tem que discutir e repensar isso, ou melhor, pensar isso para esse tipo de esporte em rodovias. Com certeza. Né? Para que eventualmente se tenha ali uma faixa especial no próprio acostamento, com um asfalto melhor. Né? O Josiel tá mostrando ali, ó, nas grandes cidades, né? Isso aí, o motociclista tendo a opção de andar numa faixa exclusiva. Se você puder botar na tela pro pessoal ver aí, Josiel, né? Essa faixa que o motociclista pode andar, evitando andar no corredor. Na verdade, é um corredor, mas é um corredor delimitado. Né? Quem vai pro Rio aí sabe que é você ficar todo mundo buzinando e você tendo que olhar para os dois retrovisores para ver de onde está vindo a moto que vai passar no corredor. Exatamente. Né? Existe a faixa específica para isso. É uma possibilidade, ter uma faixa, enfim. É só uma forma de pensar um pouco o trânsito, pensando também quem anda em duas rodas. Sim. Daniel, dando continuidade aqui, o Jean Soares. Boa noite, meu amigo. Deus abençoe, todo o sucesso do mundo para você. Jean, obrigado mais uma vez pela sua participação, obrigado por estar aí junto com a gente, tá? Que Deus abençoe você, sua família também. Mandar um abraço aí por Carlos Frazão também, que comentou lá, boa noite para você também, Frazão. A Valéria Souza, que deu um boa noite também. Boa noite, dona Valéria, tudo bem com a senhora? O Marcelo Barroso também comentou em cima lá, dando um boa noite, desejando um bom programa. Marcelo, um abraço, uma boa noite para você aí também. E vamos continuar aqui. O Gabriel também aqui no Instagram deu um boa noite. O Aloysio Barreto, Orlando, colocou o seguinte, ó. Lembramos que foi colocado asfalto sobre asfalto e ficaram as crateras. Isso é um risco para um acidente. Isso é muito trágico, essa situação toda aí. Por fim, aqui na parte de comentários, deixa eu ver aqui. Gabriel, na Secretaria de Saúde cobra parado um mês, eu com criança no colo tropecei. Eu acho que tem muita areia e a gente tem que ficar entrando por dentro da farmácia para poder ir no setor de nutrição.
Bom, eu tô meio por fora disso aí. Eu acho que ela tá falando o seguinte, a Secretaria de Saúde, né, pra quem sabe, fica ali na rua perto da Faculdade de Medicina. Perto da Faculdade de Medicina. Ela é uma esquina, né? Uhum. É uma esquina. E tem vários setores ali dentro da secretaria. E na outra rua tem a farmácia municipal. Uhum. Ela está dizendo que tem muita areia. Provavelmente a calçada não está legal. E ela tem que passar lá pela farmácia para ela adentrar a secretaria para evitar passar por esse local. Eu acho que eu entendi mais ou menos assim. Entendi. Daniel, que também faz com que muitas vezes as pessoas andem na rua, né? Uhum. Quando você não tem uma calçada pro pedestre, faz com que o pedestre ande na rua, aí o ciclista que tá andando no canto vai andar no meio da pista porque tá desviando do pedestre. Isso acontece muito. Não, com certeza. Dando continuidade aqui a essa questão de trânsito, nós vamos fugir um pouquinho de Campos, mas ainda mantendo aqui na localidade, que é o nosso foco do jornal Campos em Foco, Campos e região. Em São Francisco também foi registrado um acidente entre um motociclista e um veículo, isso na localidade de Ladeira das Pedras, que é lá em São Francisco. O motociclista colidiu com um carro também. Ele tinha 51 anos, identificado como Rosivaldo Ribeiro. Desde já os pêsames para essa família que perdeu mais um ente querido devido ao trânsito, não só de Campos, mas as dificuldades que a gente encontra no trânsito, né? E infelizmente veio a óbito. Foi mais um acidente com vítima também, não só em Campos, mas na nossa região aqui também. Isso também você colocou aí, Orlando, foi um motociclista, né, com um veículo, mas lembrando que nós estamos aí num período de safra da colheita da cana, né, e ali aquela região de São Francisco, o que tem de caminhão e de trator puxando cana não é brincadeira, é muita coisa. Isso já se faz um alerta. Primeiro, muitos caminhões, muitos tratores estão puxando cana e estão assim, abarrotados, estão muito cheios, né? A gente sabe que nos outros anos acontecem acidentes, então, por favor, né, tenham cuidado ao passarem próximos a esses caminhões, principalmente você que está de moto, que está de bicicleta, porque, infelizmente, né, esse tipo de acidente pode ocasionar vítimas fatais. Inclusive, voltando a Campos de novo agora, depois dessa fugidinha aqui para São Francisco, que ainda é na localidade, Campos, hoje de manhã, mais um acidente na 28 de março, próximo a Cardoso Moreira ali, né, a rua Cardoso Moreira. Mais uma vez, envolvendo motociclista e caminhão novamente. Graças a Deus, esse não teve óbito. Ele foi socorrido por Ferreira Machado e até agora o estado de saúde dele não foi divulgado. Mas, ou seja, foi mais um acidente que foi registrado ainda hoje pela manhã, envolvendo caminhão e moto dessa vez. Dessa vez não foi ciclista, né? Mas mais uma moto que sofre acidente aí, colidindo com caminhão. Durante o fim de semana também, não sei, Daniel, se você tomou conhecimento, né? Um motorista foi preso, né, pela PRF, porque estava bebendo, né, alcoolizado, e atropelou um pedestre, né? Isso ele estava na BR-356, ali no bairro do Joque, né? Essas informações, quem não tem, quem ainda não viu, basta acessar lá nosso site, o www.camposinfoco.com.br, que essas informações estão lá no site. Ou seja, além de não ter responsabilidade no volante, ainda ingeriu álcool e acabou também atropelando um pedestre. E isso, Orlando, é comum acontecer. Às vezes, né, imagina o Campos em Foco se fosse noticiar todas as ocorrências desse tipo. A sua página ia ficar cheia da mesmice, né? Porque isso, na verdade, muito acidente. A gente sabe, quando tem show, então, final de semana, o pessoal vai... Né, eu fico pensando o seguinte, quem gosta de beber, né, às vezes não gosta de entregar o seu carro para outra pessoa dirigir. Mas se acontecer um acidente... Exatamente. Né? Se você tiver ali com a sua família, e se for o contrário, você não bebe, mas uma outra pessoa está lá bebendo, sai e colide com você, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de consciência de que trânsito mata e mata muito.
por conta da irresponsabilidade da grande maioria de motoristas que saem para se divertir, entre aspas, né? E aí a gente não é contra a diversão, quem gosta de beber vai beber, leva alguém para voltar com o carro. Com certeza. Ou se você vai beber, utiliza algum serviço de transporte, né? Uber, táxi, vai de bicicleta, mas não pega o carro, né? Não faça do carro uma arma. E a gente também sabe que acontece muito, né? Essa coisa da cultura. Não, eu tô bem, eu bebi aqui um pouquinho, mas eu tô bem. E às vezes não é isso que acontece. Infelizmente acabam acontecendo esses acidentes que poderiam ser evitados. Ontem à tarde também, esse a gente não teve informações detalhadas, né? Mas naquela pista ali do Jockey, quem vai pro sentido do Jockey, na Raul Doutor Escobar, um motociclista estava com uma pessoa na garupa, infelizmente perdeu o controle da moto, caiu, veio a óbito no local. A garupa, graças a Deus, conseguiu ser socorrida. Não sei se era esposa, se era companheira dele, eu não sei informar, filha, prima, tia, enfim, foi socorrido com vida por Ferreira Machado. Está precisando inclusive de doação de sangue, porém ele caiu e imediato veio a óbito, faleceu. Ou seja, só nesse tempo que a gente está aqui comentando, a gente já falou de 4, 5 acidentes. Sim, e todos eles registrados no final de semana. Todos eles registrados no final de semana. Fora aqueles que são, né, que aconteceram e que não viraram notícia de jornais, mas que a gente sabe, né, que acontecem, e alguns, óbvio, que podem ser evitados. Com então, basta, ou cabe a nós, né, enquanto pessoas, né, que eu, por exemplo, eu sou motorista, mas eu já fui ciclista, eu sou pedestre, que eu ando a pé também. Então a gente tem que ter consciência de que quando a gente está no trânsito, a gente tem que pensar não só na gente, mas quem está do nosso lado. E essa direção, né, quando você pensa na sua direção, também pensando na do outro, evita muita coisa. E a gente tem que conscientizar. É triste quando a gente lê esse tipo de notícia, entendeu, Orlando? De acidente, né, com carro, com moto, pessoas que vêm a óbito, porque a gente sabe, né, que é difícil para a família que perde uma pessoa assim. Com certeza. Que não tem noção, às vezes, do que pode acontecer, você sair de casa e não saber se você vai voltar com vida, porque você pode ser atropelado, você pode eventualmente cair da sua moto, ou ter o carro atingido por alguma carreta, enfim, né? A gente fica triste porque são notícias que a gente não queria dar. Com certeza. A Dulci Carneiro fez uma pergunta: está tendo manifestação na BR próximo ao Atacadão? Dulci, eu não sei informar nesse momento, eu posso até verificar para a senhora mais tarde, ou ter essa informação de fato mais tarde, mas agora, aqui no programa, infelizmente eu não consigo ter essa informação, né, para passar para a senhora. O ideal é que a senhora veja, normalmente nesses grupos de WhatsApp por aí deve ter alguma informação, mas agora, como a gente está aqui no programa, essa informação a gente não consegue produzir ou ter ciência disso para estar informando a senhora, tá? A senhora, eu peço até desculpa não poder ajudar nesse momento a senhora nesse critério aí dessa informação. Seguindo, a Helena Alves deu uma boa noite pra gente aqui também. Boa noite, dona Helena. Muito obrigado aí pela participação da senhora mais uma vez aí junto com a gente. E Daniel, um assunto aqui, ó, respondendo. Dulci, a sua pergunta foi respondida pelo Jean Soares. Tudo tranquilo aqui no Atacadão de Guarulhos. Acabou de responder aqui na live mesmo, tá? No nosso programa aqui, que tá tudo ok. Se a senhora tiver que transitar por lá, tudo tranquilo. O bom do programa é esse: a gente fala, a gente não consegue ter a resposta de imediato para você, mas as pessoas que estão acompanhando conseguem responder. Daniel, falta 15 minutinhos aqui pra gente encerrar, mas vou falar de um assunto bem polêmico agora aqui, que gerou, assim, diversas opiniões. Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra, cada uma reage de uma forma, né? Nós obtivemos, inclusive, o único site de Campos, né, que postou essa informação, muitas pessoas já viram, foi o Campos em Foco. Uma fonte nossa lá de Ururaí informou pra gente: uma determinada pessoa, um homem, estava sendo acusado de roubo, de praticar roubo lá na localidade.
E aí um grupo de moradores lá não aceitaram essa situação, né, de roubo dentro da localidade lá de Ururaí. E assim, deferiram várias pauladas nele. E ele pedindo por favor para parar, mas fizeram até um rodízio. Primeiro bateram 2, já que o tamanho do pau era grande. Depois trocaram mais 2, mas marretaram ele. E por fim ele dizendo que aprendeu, que não ia fazer mais. E o recado no vídeo, né, que consta lá no nosso site, é o seguinte: aqui você não rouba mais. Quer roubar? Vai roubar pra lá. Mas aqui você não rouba mais. Eu particularmente, não que eu sou a favor da violência, mas eu acho que se isso existisse em todos os bairros de Campos ou em todos os bairros do Brasil, evitaria bastante crime, tá? Porque as pessoas, ainda assim, mesmo com essa violência do bairro, né, os moradores reagindo dessa forma, ainda assim a gente sofre muito assalto, é muito roubo, é no sinal, é na esquina, é quando sai, é em qualquer lugar. Eles não... Parece que os bandidos não têm medo, né? Como a linguagem pública fala. Não tem nada a perder, então eles roubam mesmo. E pagam pra ver, pra acontecer isso. Mas na minha opinião é que se isso acontecesse em todos os bairros, talvez teria menos gente lesada. Porque às vezes você perde uma bicicleta, é algo simbólico. Às vezes você perde um boné, mas tem gente que perde o carro. Tem gente que perde até a vida durante um assalto, como foi aquele amigo nosso, Paulo Preto, né? Sim. Que infelizmente foi uma vítima, que foi o bandido parou do lado dele para roubar o cordão dele. Ele foi reagir, o assalto, infelizmente atiraram nele. Mas eu queria que você falasse aí pro pessoal a respeito disso também. Isso é, como você falou, um assunto polêmico, porque quando a falta da presença do Estado em algumas localidades, a gente começa a pensar que esse tipo de atitude pode inibir certas pessoas de cometerem crimes. O problema é que essas mesmas pessoas que batem no ladrão, né, para que a gente possa todo mundo entender, a gente tem que saber se são pessoas de bem ou são criminosos, né? Porque quando a gente alimenta esse tipo de atitude, a gente está alimentando a falta do Estado que já existe. Sim. E coloca ali a possibilidade de bandidos estarem exercendo o papel de polícia. Sim. Então a gente também tem que fazer esse contraponto, porque é interessante que a gente que acaba andando aí por várias localidades, a gente percebe o seguinte: uma coisa é quando a gente lê uma matéria ou quando a gente assiste uma matéria no jornal, e aí eu vou dar o exemplo de São Paulo. Nos bairros ricos o PM trata fulano, os ricos dessa forma, e quando é bairro periférico o PM já chega dando pancada. O problema é que quando a gente passa nas nossas localidades ou dentro da nossa cidade, a gente percebe o seguinte: quando a gente anda em determinados bairros aqui da cidade, a gente vê a presença do Estado através hoje do programa Segurança Presente. Sim. A própria PM, a Guarda Municipal. Você já viu ou já andou em bairros onde você vê a mesma presença do Estado? Quando eu falo Estado, não falo o Estado como... eu falo do Estado como organização, né? E Sim. não do Estado como ente federativo. Essa presença do Estado da mesma forma, às vezes a gente passa por determinado bairro, tem ali uma viatura que está na entrada do bairro, mas lá dentro não tem, né? Não tem um guarda municipal, né, que exerce também poder de polícia, faz parte de segurança pública. Sim. Não tem a própria PM, às vezes a ronda passa ali, mas não é com tanta frequência. E o cidadão começa também a pensar o seguinte: mas agora eu transferi para o Estado essa responsabilidade, que é a segurança, a minha segurança da minha família. Porque quando você paga os seus impostos, né, e transfere para as pessoas essa persona de te representar, você também transfere para que o Estado possa
dar a você aquilo que você precisa para sua existência. Com certeza. Né? Garantir o seu direito à liberdade, garantir o direito à vida, garantir a segurança, a saúde. Nem sempre o Estado dá esse retorno pra gente. Com certeza. Então acaba acontecendo isso, né? A população às vezes se revolta com um caso, vai lá e quantos e quantos não evoluem, né? Ou melhor, escalonam para uma situação em que começa batendo e no final mata aquela pessoa. Sim. E já teve situações, a gente pode dar um Google aí quem quiser, eu me recordo de algumas, de pessoas que foram acusadas de um crime que não cometeram. Eu me lembro de uma mulher que foi morta, né? Foi espancada porque ela foi acusada de um crime contra uma criança. Aquelas coisas de WhatsApp, né? Grupo de WhatsApp. Na época não era nem o WhatsApp, era o início de Facebook e Orkut. Então colocaram a foto dela lá. Alguém falou, não, é fulano. Foram lá, tiraram ela de casa, bateram nela e ela morreu. Né? Então assim, a gente, né, tem essas duas visões. Eu concordo com você. A população do bairro também, quando encontra uma situação como essa, ela quer resolver. É lógico. Ela não quer esperar ela pela não polícia. quer esperar a polícia chegar, levar o cara, às vezes, né, tal. Ela quer ali dar um corretivo, né, como muitos falam. Isso aí. Vamos dar um corretivo. Mas a gente tem que também fazer esse contraponto para justamente não criar aí uma situação de que daqui a pouco a gente vai estar tendo que andar em bando para nos protegermos, né? E a gente já transferiu isso para o Estado, para que o Estado possa dar essa segurança para a gente. Com certeza, com certeza. Josiel, deixa eu te perguntar, eu consigo ter mais 10 minutinhos para falar de outra notícia ou o outro programa já vai começar? Tá, então perfeito. Dando continuidade aqui, a Silvana Terra deu um boa noite. Boa noite, Silvana. Obrigado aí pela sua participação. O Marcos José da Tocaia botou aqui, Marcos José da Tocaia está ligadinho. Obrigado, Marcos José. É uma satisfação ter o senhor aqui junto com a gente, tá? Um abraço, uma boa noite aí pro senhor. E a Kênia Rodrigues também deu um boa noite aqui. Um boa noite pra senhora também, tá? Uma boa segunda-feira. E Daniel, vou tentar ser bem breve, porque a gente aproveitar esse gancho de violência. Eu não sei se você tomou conhecimento também. E isso foi no decorrer da semana passada, né? Mas como a gente não conseguiu falar no programa, porque ainda não tinha acontecido passado, eu vou falar nesse. Você ficou sabendo de uma acusação que uma das professoras, né, estaria agredindo as crianças de uma creche da Penha? Sim, tomou sim. Conhecimento disso? Eu tomei, né? A gente fica assustado porque quando a gente vê uma situação dessa, ouve falar numa situação assim, gente, você deixa o seu filho numa creche esperando que ele seja bem cuidado, que ele esteja ali protegido. E por isso você não deixa o filho em casa, né? Sim. Sozinho, você deixa ali e aí você se depara, né? Ela foi até conduzida, a imagem rolou aí nas redes sociais, né? Ela foi conduzida, foi retirada de dentro da coisa e conduzida para ser ouvida. Por muitos pais, na hora e que repudiado pelos lá, pais. Isso me traz ali uma lembrança também de um outro fato que ocorreu há muitos anos atrás na escola base em São Paulo. Então, assim, é por isso que é interessante quando a gente pega uma notícia como essa, a gente ter cautela também. Sim. Porque me lembro que naquela ocasião, isso já faz muito tempo, né? A escola, os donos da escola foram acusados de cometerem ali alguns abusos com as crianças, né? E isso foi noticiado maciçamente. E eles perderam a escola, né? Perderam praticamente tudo. E depois ficou comprovado que não teve nenhum tipo de abuso. Então, é uma acusação muito grave. É importante, obviamente, que se aconteceu, que seja apurado, que as pessoas envolvidas sejam punidas, mas que seja feito tudo dentro da legalidade. Porque, às vezes, né? Você ter ali, fulano falou com fulano que falou com ciclano, aí começa a tomar uma história que não se sabe se é verdade como verdade. Mas eu fiquei assustado, porque é complicado, né? Você deixar seu filho numa creche, achando que tá tudo bem e acontecer alguma coisa desse sentido. A responsabilidade é muito grande de você postar afirmando, né? Isso que, inclusive, eu me preocupo com a informação que vai para o Campus em Foco, porque você informar que de fato agrediu
é uma coisa. Você dizer que está sendo acusada é uma outra coisa. Porque a partir do momento que você afirma, até quem está de fora, que não é os pais que estão ali naquele momento, quem está assistindo, quem está vendo, acaba tomando aquela dor para ela, né? E acaba julgando precipitadamente a pessoa sem ter certeza. Então, assim, a polícia está investigando, está fazendo a apuração dos fatos, ainda não houve conclusão, então a notícia continua como acusada ainda, até que se tenha algum ponto final sobre, de fato, o que estava acontecendo dentro dessa creche. Com certeza, mas me assustou muito. Eu me lembro, foi realmente, né, depois do programa da segunda passada. Isso, foi logo depois. E é algo assim que a gente eu não me recordo aqui disso ter acontecido recentemente, né, aqui em Campos. Me recordo de terem outros episódios, mas realmente causou estranheza, principalmente por ser uma pessoa ligada a uma creche, né? Que são crianças bem pequenas, então isso acaba nos assustando bastante. Então, Daniel, eu vou estar encerrando aqui hoje, tá? Agradeço mais uma vez por você que agradeço. Participando. Obrigado aí pelo convite. Mais uma vez agradecer a todos por essa audiência aí, de estar comentando, de estar participando. Isso é muito importante pra gente, porque esse programa aqui não é feito pra mim, esse programa aqui não é feito pro Daniel, esse programa aqui é feito pra vocês realmente comentarem, a gente trazer discussões aqui, trazer opiniões aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar o WhatsApp, podem mandar e-mail, podem ir lá na nossa rede social. E mais uma vez, vou explicar aqui, para quem não conhece, às vezes muitas pessoas acham que o Campus em Foco é Instagram e Facebook. Não, tem muita informação que não vai para o Instagram, tem muita informação que não vai para o Facebook. Tem que acessar lá o nosso site, www.campusemfoco.com.br. As informações completas a gente só consegue colocar no nosso site. Tem informações que a gente não consegue colocar no Instagram, justamente porque quando é assunto de violência, quando é algo que envolve bullying, quando é algo que envolve racismo, qualquer coisa desse tipo, se for publicado no Instagram, a publicação ela é excluída automaticamente por conta das regras do Instagram. Então esse tipo de notícia, esse tipo de informação, essas notícias trágicas, a gente coloca direto lá no nosso site. Quer ler a informação completa? Acessam lá o nosso site que você vai ter acesso à informação completa, vai poder conferir tudo nos mínimos detalhes, tá bom? E eu queria deixar aqui mais uma vez um recado para você que tem sua empresa, que tem o seu negócio, que precisa fazer uma publicidade, precisa fazer uma propaganda, precisa fazer seu negócio ser visto dentro da cidade. Enquanto a gente está aqui batendo esse papo, eu e Daniel, sua propaganda pode estar passando ali para mais de 100 mil pessoas estarem visualizando, né? O nosso site hoje, com mais de 1 milhão de acessos mensal, vai estar lá também no nosso site a propaganda da sua empresa. Então, se você precisa dar aquele up, como se fala, aquele up no seu negócio, não perde essa oportunidade não. Vem anunciar no Campus em Foco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. No mais, eu quero agradecer a vocês pela participação, desejar uma boa semana a todos, que Deus possa estar abençoando a semana de vocês, tá? E que segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, às 19 horas, nós estaremos aqui novamente. Daniel, muito obrigado mais uma vez pela participação. Na semana que vem, se possível, aguardo você novamente para a gente estar trazendo, dessa vez, notícias boas, se Deus quiser. Tomara. Tá certo? Obrigado. Um abraço, pessoal. Uma boa noite.